Boa noite, desperto, muita luz para todos vocês que estão aqui nos assistindo agora no nosso canal Despertar Cósmico. Sejam todos muito bem-vindos, quem está aqui nos assistindo, vamos chegando. E nesta noite iremos mergulhar em um tema profundo e revelador. E para esta conversa de hoje, eu tenho a honra de receber o nosso convidado. Vamos receber com muito carinho o convidado desta noite. O nome dele é George Monteiro. O George é escritor, médium, terapeuta espiritual e criador da terapia de cura e despertar espiritual. Ele vai nos conduzir um tema maravilhoso e profundo, que é o nosso tema da nossa live de hoje, mentores espirituais. Você já conhece o seu mentor? Já se conectou com o seu mentor? Então fique aqui que o George vai nos conduzir a este tema maravilhoso para conhecermos o nosso mentor espiritual. E para essa conversa eu vou aqui chamar ele, só um momentinho. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Despertar Cósmico. Boa noite, Deise. Boa noite, Tiago. Vamos entrando, pessoal. Opa! Opa, George, boa noite. Boa noite, desculpa, eu tô com a câmera invertida, não percebi. Pronto. Tudo bem, George? Boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Despertar Cósmico. Obrigado pelo convite, boa noite, Mariana. Gratidão por ter aceitado o meu convite, querido. Tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo perfeito. De onde você fala, George? Eu tô na Serra da Mantiqueira, São Paulo. São Paulo e Bahia conectado hoje. Nossa, uma ponte aérea. Sim, sim. George, se apresente para quem ainda não te conhece, fique à vontade. Bom, o George de hoje é um pictopsicógrafo e um artista plástico, mas minha história começa como artista cênico. Eu fui bailarino, fui diretor cênico, coreógrafo, designer de trajes de cena. E quando eu estava me preparando para sair desse universo das artes cênicas e ingressar numa carreira acadêmica, eu fiz um mestrado, eu sou mestre em ciências pela Universidade de São Paulo. O universo me chamou para um outro caminho e para colocar à disposição as minhas habilidades mediúnicas que eu já desenvolvia desde sempre, desde a adolescência, e mais intensamente a partir de 2005, eu passei a investir de forma mais ostensiva no estudo, na prática, e minha mediunidade ela aflorou, ela se refinou, né? E em 2020, quando eu estava me preparando para fazer essa transição para o cenário acadêmico, eu fui convidado a colocar essas minhas habilidades de captar a imagem
dos planos extrafísicos e plasmar ela aqui nessa realidade através de desenhos, de pinturas, enfim, de um instrumento artístico, né, de uma expressão artística. E eu comecei a fazer isso como um experimento e depois de um ano eu já sabia que de fato esse era uma etapa nova na minha vida e que eu precisava seguir esse caminho, esse rumo. Então eu abandonei essa ideia, né, do universo acadêmico e investi todo o meu tempo e minha energia para construir essa nova proposta que se tornou o meu trabalho agora. Não só uma missão espiritual, mas também é uma atividade profissional. Juntou-se as duas coisas. Então eu criei o Lumen, que é uma vitrine desse trabalho, onde eu exponho algumas das pictopsicografias que eu realizo. E agora completou 5 anos, né, que eu estou nessa jornada, e foi uma jornada intensa, de várias etapas, construindo um método de trabalho, construindo uma conexão e dando forma, né, a isso que eu chamo de lumen, né, esse trabalho mediúnico. Sim. E onde eu também agrego... recebe uma canalização para esses desenhos, é isso? De algum ser, isso, de algum espírito para desenhar? Sim, são imagens de entidades, não só de entidades do plano extrafísico. Eu também acesso qualquer tipo de imagem. Pode ser cenários, paisagens, formas geométricas, símbolos, seres diversos, de diversas origens, não só aqui do orbe planetário, né, do terrestre, mas também de outros orbes. E eu faço isso sob encomenda. Inicialmente, eu comecei a fazer para o meu próprio processo de autoconhecimento e de conexão com a minha egrégora espiritual. Então, quando eu meditava, eu entrava em desdobramento e acessava outras realidades paralelas. E nessas realidades, eu podia ver com clareza lugares, cidades, seres, objetos, formas geométricas luminosas, enfim, imagens de diversas naturezas. E eu registrava isso, né? Inicialmente em desenhos muito simples, eram esboços, e eu passei a colecionar essas imagens. E quando eu recebi esse convite da minha equipe espiritual em 2020, eu já tinha aí um percurso, né, mais ou menos um método que eu tinha criado para fazer esse registro. E esse trabalho ele começa só como registro da imagem. E no decorrer dele, eu passei a receber também informações sobre estas imagens. A grande maioria delas eram de seres, de mentores, de pessoas, mentores espirituais. E então eu comecei a ter permissão de acessar o nome, a relação que esses seres tinham com essas pessoas que estavam encomendando, que eram seus mentorados, é assim que eu os chamo, né? E depois começaram a vir mensagens. Enfim, cada captação tem uma característica muito própria, né? Não existe assim um formato rígido, porque cada mentor e cada equipe espiritual de cada pessoa, ela quer transmitir algo distinto, né? Que é importante para aquele momento de vida da pessoa, né? Mas O mentor pode fundamentalmente mudar, George, com o decorrer do tempo? Ou nos nós temos vários acompanha até o mentores. fim da nossa vida? Nós temos vários mentores, né? A gente tem uma equipe espiritual inteira. Claro que o tamanho e a complexidade dessa equipe, ela varia muito de acordo com a proposta encarnacional que cada um tem. Tá? Então, por exemplo,
grandes figuras, ou pessoas, almas que encarnaram aqui para fazer um trabalho no coletivo, um trabalho muito grande no coletivo, como, por exemplo, o Chico Xavier, né, que é um exemplo mais próximo nosso, e que é um trabalho muito complexo, né? Ele tinha uma equipe espiritual muito grande e com uma complexidade que era proporcional ao trabalho dele, né? Então, essa equipe varia muito, tá? No trabalho que eu realizo, os mentores que se manifestam são aqueles que querem apresentar uma mensagem ou fazer um contato para suprir uma demanda daquele momento da pessoa, daquela etapa de vida dela. Tá? É alguma coisa que é prioritária naquele momento. Então eu nunca sei e não tenho controle sobre qual mentor vai se apresentar, nem como. Né? O que já aconteceu é que algumas pessoas que já estão num processo de desenvolvimento consciencial e conexão com a sua equipe espiritual, elas já conhecem alguns mentores, inclusive pelo nome. Então, são médiums, na sua grande maioria, que me procuram para dar forma, para trazer, né, a materialidade, ou seja, para fazer um retrato. E trazer mais informações também sobre essas entidades. Então, eles têm um nome, e o nome é uma chave de conexão. Então, quando eu, em processo de meditação, eu aciono essa chave de conexão, eu posso ter contato com essas entidades. Tá? Entendi. Então, às vezes eu recebo algumas encomendas que são direcionadas. Então, a pessoa que já tem conhecimento do seu mentor, ela me dá o nome, né, me dá algumas informações, que também são chaves de conexão, e durante a meditação eu utilizo essas chaves para estabelecer contato. Claro que tudo isso é feito com autorização. Então, quando a pessoa me procura para fazer uma encomenda de uma pictopsicografia, o primeiro passo é saber se eu posso atender, né, a esse pedido. Então, eu faço uma conexão prévia, utilizo alguns dados dessa pessoa, como nome completo, data e local de nascimento, são as minhas chaves de conexão, e consulto a equipe espiritual para saber se eu posso ter acesso às informações que aquela pessoa está buscando. E se isso é autorizado, aí sim a gente pode dar sequência a essa encomenda do trabalho. Tá? Então, tudo é feito com autorização. Porque quem vai me dar as respostas, as informações durante o trabalho de pictopsicografia é a equipe espiritual da pessoa que está solicitando, não é a minha. A minha, ela cuida da minha preparação do meu campo, da proteção do meu campo, do ambiente onde eu estou. Tá? Então, aí é um trabalho conjunto entre a minha equipe espiritual e a equipe espiritual da pessoa. E a equipe espiritual daquela pessoa, do solicitante, que vai fornecer, vai permitir que eu tenha acesso às informações. Tanto a imagem quanto as informações relacionadas a ela. Entendi, entendi. Boa noite para quem está chegando agora, pessoal. Boa noite, muita luz para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Despertar Cósmico. Estamos aqui com o convidado desta noite, o George Monteiro. O tema da nossa live de hoje é mentores espirituais. George, meu querido, nos explica o que é mentores espirituais para quem está chegando agora aqui na nossa live. Mentores espirituais é um termo genérico para identificar seres que dão suporte na nossa trajetória encarnatória, ou na nossa trajetória aqui no plano físico. E esses seres, eles podem ser de várias naturezas, né? Eles podem, inclusive, estar encarnados aqui. Alguns mentores, eles convivem conosco na nossa encarnação, são os mais próximos. Pode ser alguém da família, pode ser um amigo muito próximo, né? E até esses mentores espirituais que são clássicos, né? Eles estão no plano extrafísico, estão nos planos Alguém sutis. da família que já desencarnou, George?
Também pode ser. Tá? Nós temos mentores de vários patamares vibracionais. Tá? Nós temos desde aqueles mais próximos aos nossos, né, a terceira dimensão. Então, tem mentores que estão na quarta densidade, na quarta dimensão, até mentores que podem estar em patamares muito, muito sutis. Então, depende da ação, depende da atuação deles, tá? Da forma como eles vão atuar, eles podem ser mais sutis ou estão em patamares mais densos. Mas eles sempre têm uma relação muito profunda conosco. Tá? Nenhum mentor ele está ao acaso na nossa equipe espiritual. Né? Pelo meu trabalho, digamos que uma grande maioria desses seres, eles são nossos irmãos de alma, irmãos de consciência. Eles fazem parte da nossa rede consciencial, da nossa teia consciencial. Tá? Então, só para dar uma explicação bem rápida, a consciência ela se desdobra, né? A partir do momento que ela se desdobra da fonte primordial, né? Ela vai descendo nas vários planos dimensionais, né? Dos mais sutis até os mais densos, até chegar no nível de alma, que seria a fase mais densa, onde essa consciência ela está preparada para imantar corpos biológicos. Tá? Sim. Então, nossos mentores podem ser consciências que se desdobraram da nossa própria essência, que está em patamares ali muito altos vibracionais, e que estão nos auxiliando a gerenciar esse roteiro encarnacional aqui. Sim, então você explicou que nossos mentores podem ser até familiares desencarnados. Esses familiares desencarnados, eles ficam com a gente até o final da nossa vida, como você explicou também que pode trocar esses mentores espirituais com o decorrer da nossa missão. Mas esses familiares, um exemplo, ele convive com a gente aqui agora. Aí ele desencarnou. Quando ele desencarnou, ele pode voltar para ser um mentor espiritual? Sim, sim. Nós temos mentores que são os nossos, que eu chamo os nossos mentores de base fundamentais. Então, eles podem nos acompanhar por muitas encarnações. Eles podem estar nos acompanhando desde que a nossa alma decidiu encarnar aqui no plano terreno, né, nesse projeto Terra, como eu chamo. Né? E tem os mentores que são eventuais. Então, eles vêm para atender uma determinada demanda. Então, eu estou passando por uma fase da minha vida, desta vida, onde eu tenho uma série de aprendizados. E este mentor, por algum motivo, ele está qualificado a me orientar nesses aprendizados que eu preciso, que eu estou buscando nessa etapa da minha vida. Então, ele é integrado à equipe espiritual e ele passa a atuar. Uma vez que ele finalizou esse objetivo, fechou essa etapa, né, ele simplesmente se desliga da nossa equipe espiritual. Né? Assim acontece também com aqueles que estão aqui conosco. Né? Alguns são nossos ancestrais. Então, geralmente, eles vêm para nos ajudar com questões relacionadas à nossa ancestralidade. Nós trazemos cargas no nosso DNA, né, que são informações que interferem na nossa jornada, né, existencial. Tanto de forma positiva quanto de forma desafiadora. Tá? E esses ancestrais, eles podem estar nos auxiliando, né, a gerenciar tanto essas formas desafiadoras como essas qualidades que nós herdamos. Sim, entendi. Estamos aqui, Jorge, com um comentário do Luthier Coutinho. Boa noite. Qual a diferença entre mentores e guias? E tem como identificar online, exemplo, o da Mariana Rovena? Essa terminologia, como eu disse no início, ela é genérica e ela varia muito de acordo com a escola,
né, espiritual, a tradição espiritual. Então, no kardecismo se adota uma terminologia, na Umbanda, enfim, seja qual for a linha de pensamento espiritual, vai adotar uma terminologia diferente, tá? Eu adotei a minha própria metodologia mediante isso, tá? Eu classifico por funções. Então, eu chamo de guia aquelas consciências que estão na nossa equipe espiritual para nos orientar na nossa missão que é de ordem espiritual. Então, eu vim com essa missão de comunicar, né, de ser um canal mediúnico entre essas duas faixas vibracionais, né, entre os planos espirituais e o plano material. Então, eu tenho alguns mentores que se especializam nesta orientação. Então, esses são os meus guias espirituais. Então, um termo muito utilizado na Umbanda, né? Qual é o seu guia? O que está orientando? Quando você vai para um trabalho dentro de uma casa de Umbanda, por exemplo, quais são os seus guias que estão te orientando neste trabalho, né? Os mentores, eu chamo aquelas consciências que cuidam de outros aspectos da nossa vida, tá? Eles, X, quaisquer que sejam, né? São funções mais genéricas. Tá? Nós temos os mestres. Os mestres são aqueles que eles têm um profundo conhecimento em alguma ciência, em alguma filosofia, eles têm uma habilidade. Por exemplo, alguém que trabalha com reiki. Então, provavelmente ele tem um mestre que seja da linha reikiana, que vai orientar essa pessoa na atuação nesse trabalho. Né? Ou eles podem ser filósofos, ou eles podem ser médicos do plano astral, enfim, são consciências que têm um conhecimento que é muito específico, né, dentro de uma área, e ele vem compartilhar isso com você, para que você atue no plano material. E tem os guardiões, que são aqueles que cuidam especificamente da nossa proteção. Eles estão em patamares vibracionais mais densos, então eles estão mais próximos do nosso plano dimensional, geralmente em quarta dimensão, tá? Porque isso é um facilitador, né, para que eles interajam com a nossa faixa frequencial. Tá? Então, basicamente eu divido dessa forma. Mas assim, mentores, tutores, guias, isso pode ser utilizado de diversas formas. Tá? Online, para identificar online, eu tenho atendimentos online de consultoria espiritual. Então, em algumas sessões, eu tenho acesso à identidade e ao nome de mentores, mas dentro de uma consulta espiritual. Então, eu tenho todo um trabalho de preparação do meu campo, preparação do meu ambiente. A pessoa também faz algo semelhante como preparação para que haja uma interação, uma conexão. Tá? Às vezes aparece espontaneamente, se eu estou num ambiente qualquer e de repente eu tenho contato com alguém, isso pode vir inesperadamente, né, essa informação. Mas nesses casos eu não tenho muito controle de quando isso acontece, é completamente espontâneo. Certo. O Souza está perguntando, George, se eu não quiser voltar para a Terra, fiquei sabendo que existe um lugar acima do umbral. Ele quer saber se ele não quiser voltar para a Terra e se existe um lugar. Ele ficou sabendo também que existe um lugar acima do umbral. Sim, existem vários planos. Né? O umbral está na quarta dimensão, dentro da faixa de quarta dimensão, que a gente pode, vamos dizer assim, fatiar ela em vários subplanos. Né? Então, tem o 4.1, 4.2, 4.3 e tem as subfaixas que são negativas. A -1, -2, que a gente chama das faixas umbralinas. Tá? Eu não sei exatamente a que plano é esse que ele está se referindo. Tá? Mas o que eu posso dizer é que o planejamento da encarnação ele é feito com o consentimento da alma. E para ela não voltar, ela tem uma missão aqui. Né?
que é bem diferente do que, na verdade, a gente quer como persona, né? George, a persona George, a persona Mariana, ou seja, o personagem que essa alma assume, né, quando ela imanta um corpo biológico. Tem a questão do esquecimento, né? Nem todo mundo tem essa percepção do que veio buscar exatamente aqui, né? Então a gente cria um panorama sobre o que é essa realidade. Uma vez que a gente está num outro plano e que expandiu essa percepção consciencial, talvez essa percepção dele de não querer voltar, talvez isso mude, tá? Porque ele vai enxergar o processo de encarnação de um outro lugar que é muito mais expandido, muito mais de outra forma, tá? Sim. Já, meu querido, como podemos identificar o nosso mentor espiritual? Para quem quer saber, para quem quer descobrir o mentor que nos acompanha, como é que a gente pode se conectar e descobrir o nosso mentor? Isso pode acontecer de várias formas. Pode acontecer de forma espontânea. Isso acontece muito com as pessoas que já caminharam tanto nessa jornada de expansão consciencial, de desenvolvimento espiritual. São pessoas que estudam, são pessoas que praticam, que trabalham autoconhecimento, enfim. Então, elas atingem um determinado grau de consciência que ela abre um canal natural com a equipe espiritual. Isso pode vir, por exemplo, através de sonho. Eu posso sonhar, isso é muito comum. Pessoas que sonham com seus mentores, os mentores se apresentam. Isso pode ser um insight, tá? De repente, durante uma meditação, eu estou meditando e eu estabeleço aí um elo, isso acontece e os mentores se apresentam. Eu mesmo posso estimular essa conexão através de meditação, de processos meditativos, tá? Eu faço isso com constância e se eu tenho essa meditação, ela é direcionada. É uma meditação guiada, George? Uma meditação, sim, assim, eu nunca me adaptei a meditações guiadas, né? Então, assim, os meus processos sempre foram muito espontâneos. Então, assim, eu mesmo criei os meus protocolos de conexão. Tá? Mas existem pessoas que se adaptam a meditações guiadas. Então, tudo bem, isso também pode acontecer dentro dessa dinâmica, tá? Sim, entendi. Temos um Mas geralmente, aqui. geralmente os mentores eles se apresentam quando a pessoa já caminhou um tanto, né, no seu desenvolvimento espiritual. Sim, temos que ter uma conexão para a gente descobrir esse mentor que nos acompanha. Tem que ter um propósito, tá? Se for só por curiosidade, não, porque a espiritualidade tem mais o que fazer. Ela não vai atender assim, demandas que são de ordem egóica, tá? Eu tenho curiosidade, não, tá? Geralmente não. Então, assim, eu tenho a intenção de conhecer os meus mentores, a minha equipe espiritual, porque eu quero aprofundar essa conexão, eu quero estabelecer um diálogo, eu quero receber direcionamentos. Aí sim, existe um propósito maior, né? Sim, tem que ter um motivo real para a gente poder conhecer o nosso mentor, não é? Sim, um motivo mais profundo, né? Sim. Podemos, podemos ser enganados por arcontes quando desencarnamos? Como saber se não estamos sendo enganados no plano espiritual? Sim, podemos, não só quando desencarnamos, mas também quando estamos encarnados. O que são esses arcontes, George? Eles vêm de uma tradição muito antiga, eles foram identificados inicialmente pelo gnosticismo.
são entidades que são contrárias ao processo de evolução da humanidade, né? São um grupo de entidades que criaram estratégias de controle e manipulação para manter as consciências presas aqui, né? São vampiros, uma espécie de vampiros energéticos, né? Eles se alimentam das nossas vibrações de baixa frequência, tá? Então eles têm interesse em que nós permanecemos aqui presos nessa realidade, sob estimulados pelo medo, pela insegurança, enfim, todo tipo de emoção que baixa a nossa frequência, porque eles se alimentam dessas emoções de baixa frequência. Sim. A gente pode ser enganado, então, por eles quando desencarnamos, para reencarnar novamente, nos conduzir a um reencarne? Sim, pode ser, pode acontecer. Pode acontecer. Depende, mas assim, isso acontece se você estiver vibrando nesta frequência. Sim. Porque a gente atrai aquilo conforme nós estamos vibrando, né? Então a gente precisa estar vibrando, precisa ter uma sintonia, né, com eles, para que a gente esteja sobre esse jugo, né, sobre esse controle, né? À medida que você se desenvolve espiritualmente, que você deixa essa faixa de frequência consciencial, você já não está mais sobre esse alcance, né, deles. Então, você está livre desse tipo de controle. Entendi. George, você falou que trabalha com a técnica que é a psicografia, correto? O nome? É um nome meio complicado de falar. Poderia nos explicar o que é essa técnica e como ela se relaciona com os nossos mentores espirituais? Primeiro fala o nome certinho. Pictopsicografia. Picto de imagem. E psicografia, quer dizer, grafia é o registro de algo que está num plano sutil ou num plano extrafísico. Então, é um registro pictórico, ou seja, de uma imagem, seja ela qual for, que está em planos sutis, nos planos não materiais. Tá? Na verdade, isso não é uma técnica, isto é uma habilidade mediúnica. Sim. Tá? Você explicou que já tem 5 anos nesse trabalho, não é, George? Sim, eu estou desde 2005 a 20 anos fazendo isso. Né? Primeiro para mim e depois para o coletivo. Né? Então, toda vez que eu fecho os olhos e direciono a minha intenção, eu posso ter acesso a realidades alternativas aqui do planeta e fora. É como se fosse um desdobramento da minha consciência. Né? Então, eu tenho acesso a outras realidades. Quando eu trabalho na captação das imagens dos mentores, as equipes espirituais, elas projetam a imagem na minha tela mental. Então, quando eu fecho os olhos, eu vejo na minha tela mental essa imagem. Por quê? Porque nem sempre eu tenho acesso aos planos dimensionais que essas entidades estão. Podem ser planos muito altos. Então, eu não consigo acessá-los. Então, eu tenho perigoso, George, acessar esse plano alto, esse plano tão alto? Não é perigoso porque eu nem conseguiria. Porque se você não tem essa qualificação vibratória, frequencial, né, é uma barreira, simplesmente você não passa. Né? Existem guardiões, porque para cada faixa vibracional, dimensional, você tem portais. Então, para que eu possa saltar dessa realidade de 3D para 4D, eu preciso atravessar portais dimensionais. E assim por diante, da quarta para a quinta, da quinta para a sexta. E cada portal tem os seus guardiões. Então, assim, um exemplo bem simples, se eu me desdobro e eu vou para o portal, chego lá tudo animado porque eu vou atravessar e eu vou para a quarta dimensão,
E aí tem o guardião que ele lê a minha frequência e fala, olha, daqui você não vai passar, porque você não tem qualificação vibracional para seguir adiante. Então, pode voltar, Entendi. né? Entendi. Então, assim, a gente simplesmente não alcança, né? E no meu trabalho, quando isso não é possível, as entidades que estão em patamares mais sutis, elas se projetam para níveis mais densos, elas conseguem projetar na minha tela mental essas imagens. Então, eu posso ter tanto imagens fixas, às vezes eu vejo como se estivesse vendo uma foto, é uma imagem fixa. Então, assim, olha, é isso que você tem que reproduzir numa arte. Em outras situações, eu de fato desdobro e vou para lugares. Então, eu posso ver lugares, eu posso girar, olhar para cima, para baixo, eu vejo, né? Eu já tive em cidades do plano extrafísico, e aí eu tenho contato com essas entidades, né? Compreendi. Mas eu estou sempre acompanhado quando eu faço isso. Eu tenho sempre o suporte da minha equipe espiritual. Eu não faço isso sozinho, porque isso pode ser Tem que ter toda uma perigoso. técnica, tem que ter toda uma proteção do seu mentor. Sim, mesmo porque quando você faz desdobramentos, como eu disse, você precisa passar por portais. Então, Sim. os planos multidimensionais, eles são como labirintos de portais. Então, você precisa ter um guia com você para te ensinar como você deve caminhar dentro desse labirinto multidimensional. Entendi. Não é qualquer pessoa que pode realizar isso, não é, Georgia? Essa técnica. Até Tem que desenvolver algumas pessoas, primeiro uma mediunidade e ter toda sim, uma proteção do seu guia. é importante você estudar, desenvolver, estar acompanhado pela tua equipe espiritual quando você, inclusive para proteção, dependendo do lugar onde você for, você precisa estar protegido, né? Sim, entendi. Perfeito. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem está chegando agora, estou aqui com o convidado George Monteiro e o tema da nossa live de hoje é mentores espirituais. O George está aqui nos explicando tudo sobre nossos mentores, como podemos descobrir quem são esses mentores espirituais. Estamos aqui, George, com uma pergunta no comentário de Souza. Um mentor me disse que eu pertenço a uma galáxia. Não falou qual delas. Acho que ele quer saber como é que pode descobrir. Sim, isso é possível. O, as consciências que estão encarnadas hoje, as almas, elas provêm de várias partes, não só da galáxia, mas do universo. Então, tem almas que estão encarnadas hoje e que já tiveram experiências em outras galáxias, né? Agora, como descobrir isso? Você pode desenvolver processos de meditação com intenção, onde você está buscando esta informação. Então, você acessa a sua equipe espiritual e solicita para que essa informação seja disponibilizada, né? Aí, mais uma vez, é necessário que haja um propósito mais profundo em tudo isso. Então, por que eu quero saber disso? É para alimentar uma curiosidade ou eu estou num processo de autoconhecimento? Então, eu estou buscando as minhas origens, eu estou buscando as realidades, o histórico da minha alma, né, por onde ela já passou, os aprendizados que ela já teve, porque isso vai contribuir para a minha expansão consciencial. Então, sim, isso é um propósito válido, tá? Sim. Isso pode vir, novamente, isso pode vir através de sonhos, de repente você medita, você intenciona, você pede, e você está dormindo e você começa a receber informações. As respostas vêm através de informações, ou vêm de eventos, às vezes, do dia a dia. Tá? Sim. Alguém te mostra um livro, olha, esse livro interessante aqui, olha, veja, um livro sobre Sírios. Olha, eu estava buscando, será que eu tenho uma relação com Sírios? Enfim, é dessa forma que acontece. Ou então vem uma resposta direta durante o processo de meditação. Simplesmente você ouve a resposta de uma forma bem objetiva. Sim.
Jorge, eu sempre escutei que quando a gente sonha, a maioria não é apenas um sonho. Esses sonhos podem ser trabalhos astrais que realizamos durante enquanto estamos dormindo. Sim, Podemos estar trabalhando no mundo espiritual. uhum. Sim, quando a gente acorda, pode ser lembranças fragmentadas ou não. Algumas pessoas conseguem ter lembrança muito nítida e assim inteira, né, de eventos durante o sono, que na verdade foi um desdobramento da consciência para não só trabalhar, mas para estudar. Muita gente se desdobra para estudar, porque existem escolas no plano astral, né, para prestar algum tipo de serviço. Ou pode ter apenas fragmentos dessa experiência. Sim, pode ser sim. Pode ser um trabalho astral que estamos realizando no desdobramento. Sim, nas minhas captações, eu recebo bastante encomendas de pessoas que trabalham durante o sono, né, em desdobramento. E algumas nos planos umbralinos. Elas se juntam em equipes inteiras, elas não vão sozinhas, tá? Ninguém vai sozinho, principalmente para esse tipo de lugar que é mais denso, para trabalhar com resgate de almas que estão no umbral. Tá? Aí você faz isso com a supervisão de um mentor, de guardiões. Essas equipes, geralmente elas são compostas, em parte, por almas que estão encarnadas e que estão em desdobramento no sono, então elas vão para o plano astral. E outra parte dessa equipe é de seres que já desencarnaram, ou seja, já estão trabalhando no plano astral com isso, sob a supervisão de guardiões e de guias. Né? Mas quando nos desdobramos para ir para um umbral, é um médium que vai, é uma pessoa já experiente ou pode ser qualquer pessoa? Pode ser qualquer pessoa. Tem pessoas que não têm trabalham e nem têm essa consciência. Tem pessoas que não têm lembrança nenhuma. Quer dizer, eu já atendi casos que a pessoa não tinha essa percepção. Ela só se lembrava das experiências que ela tinha nos planos superiores, né? Nos planos por exemplo, do astral médio e alto. E veio a informação na captação de que ela também trabalhava nos planos umbralinos. Geralmente, assim, quando você trabalha em cima, você também trabalha embaixo, né? Assim, em cima como embaixo. Né? Você também pode trabalhar com os planos mais densos, né? E a partir desse momento, ela começou a prestar mais atenção no conteúdo dos sonhos dela, né? Como podemos distinguir se é apenas um sonho ou é um trabalho espiritual? É o sentimento quando você acorda, ou durante o próprio sono. Eu posso falar da minha experiência. Quando eu estou em desdobramento durante o sono, eu sei que eu estou. Então, eu sei que estou dormindo, que meu corpo está dormindo e que aquela é uma experiência de desdobramento. Ou então, quando eu acordo com um sentimento de que eu de fato vivenciei aquilo. Tem um sentimento muito forte, uma sensação de que aquela experiência ela foi de fato vivida. Tá? Que é diferente da sensação de um sonho, que é só um trabalho que você faz com geralmente com os registros, com as experiências que você tem do dia a dia, e você leva para o sonho para você elaborar isso no teu subconsciente. Né? Aí isso vem cheio de símbolos, é diferente a sensação. Isso é um sentimento, não dá para explicar muito, se você tem que sentir. Mas você acorda com a sensação nítida de que você, de fato, experienciou aquilo. E que aquilo faz todo o sentido para você. Também, como se não tivesse dormido? Algumas pessoas podem, assim, podem acordar cansados, sim. Ou revitalizados também. Porque, dependendo do trabalho que você faz, você pode receber uma carga energética que revitaliza. Eu mesmo, quando eu tenho esses sonhos, eu acordo cansada.
Muito cansada, como se eu não tivesse dormido a noite toda. Uhum. Isso já aconteceu comigo também. Muitas vezes, eu acordo a maioria das vezes cansada. Como se eu não fechei o olho a noite toda. O Uhum. Matheus quer saber, pode acontecer de alguém não ter nenhum mentor e nem guia espiritual? Eu desconheço essa condição. Eu não Todo conheço mundo tem ninguém um que não. mentor espiritual. Sim, porque eu penso que seja um pré-requisito para que você tenha a experiência. Que quando a alma encarna, ela, juntamente com a equipe espiritual, elabora um roteiro existencial. Tem que ter um propósito a encarnação. Não é assim, alguém veio, caiu aqui dentro de um corpo e começou a vivenciar. Então, assim, tem toda uma elaboração no plano astral. Você está encarnando para quê, por quê? Né? Então, assim, tem uma série de aprendizados. Então, vamos desenhar um roteiro para que você desenvolva durante a tua encarnação. E esse roteiro ele vai ser acompanhado, orientado, né, por uma equipe de entidades que estão fora desse plano. Ou, como eu disse, podem estar até aqui, né, encarnados junto com você para te ajudar, para te dar um suporte. Tá? Entendi. O luthier quer saber, existe algum risco em realizar apometria? Depende de quem está conduzindo. Né? É fundamental que seja alguém que realmente saiba o que está fazendo, tenha domínio sobre as ferramentas, tenha o domínio de como abrir os campos, como eu falei, cada vez que você se desdobra para outro nível frequencial, você atravessa portais, então assim, você precisa saber abrir os portais, você precisa fechar os portais, e essa pessoa tem que ter suporte espiritual para fazer isso. Ela não está fazendo isso sozinha. Então, ela tem um suporte espiritual, ela tem uma equipe espiritual trabalhando por trás para dar a sustentação energética que ela precisa. Não é qualquer pessoa que a gente pode confiar em realizar uma apometria, não é, Jorge? Nenhum trabalho que seja de ordem espiritual. Sim, Precisa ter uma confiança muito profunda. entendi. Jorge, quais foram os maiores desafios que você enfrentou na sua mediunidade e na sua conexão com seus mentores Eu para ter mesmo. chegado até aqui, para estar realizando esse trabalho? Qual foi o maior desafio que você teve? Eu mesmo, os meus medos, as minhas inseguranças, né? Esse é o maior desafio. Aliás, esse trabalho Sim. foi um grande processo de autoconhecimento. Né? À medida que eu ia adentrando, aprofundando, eu fui descobrindo inseguranças e medos que eu precisei trabalhar para seguir adiante. Né? Então, por exemplo, quando eu recebi o convite para realizar a pictopsicografia para as outras pessoas, havia uma insegurança muito grande com relação a julgamento. Né? Porque eu sabia que eu ia acessar camadas muito profundas e ver informações que iam desconstruir verdades já postas, já estruturadas, né? Porque isso já acontecia comigo no meu próprio processo. Né? Então, havia um desafio muito grande lidar com esse medo do julgamento do outro. Né? Estou apresentando um mentor que não é um mentor do planeta Terra, ele não é humano, é uma forma completamente estranha, né? De quem está recebendo isso, né? E como lidar com isso, né? Com esse julgamento que naturalmente vai surgir. E com o tempo fui amadurecendo isso e hoje já é bem mais fácil. Né? Também de me expor. Quando eu criei o Lumen, eu fui solicitado, eu falei, olha, cria um canal para você, para ficar como servir de vitrine para você expor esse trabalho. E naquela época eu estava trabalhando com as artes cênicas como professor, eu falei, eu
não vou assinar George Monteiro, porque isso soa muito estranho para o universo onde eu estou, né? Ninguém sabia que eu era médium, que eu tinha esses processos. As pessoas me conheciam num outro lugar, num outro universo, completamente distinto onde eu trabalhava, nos porões, né? Então eu pedi para minha equipe, falei, então vocês me dão um nome, porque eu não vou assinar. E eles me deram um Lumen. E por quase um ano, eu postei os conteúdos sem aparecer. Então, ninguém sabia quem era o Lumen. Então eu precisei trabalhar comigo mesmo essa insegurança, né? De não, agora eu me autorizo a colocar a minha cara e a falar, né? Foi quando de fato eu dei esse salto, atravessei essa ponte, né, entre essas duas etapas. Eu deixei as artes cênicas e de fato mergulhei nesse trabalho. Falei, bom, agora não tem jeito, eu preciso aparecer, né? Nem a sua família sabia, George? Não, a minha família sabia, sim. Tá? Era mais um meio profissional, alguns amigos que eram mais distantes não sabiam, né? Os mais próximos sabiam, sim. Sim. Foi difícil para você largar a arte cênica? Ah, essa, essa desconexão, né? Essa separação, ela começou antes, na verdade, de eu encontrar esse caminho. Já uns 2 anos antes, eu sentia que o que eu estava fazendo já não alimentava mais a minha alma. É como se, havia um vazio, eu não sabia como preencher esse vazio, mas eu sabia que a minha etapa com as artes cênicas já estava finalizando. Eu só não sabia em que direção que eu ia. Então eu fiquei nessa espécie desse limbo durante uns 2 anos, buscando, bom, se eu investi 30 e tantos anos nessa atividade profissional, se agora eu não estou mais aqui, se minha alma já não está mais aqui, isso não me alimenta, então assim, para onde eu vou, né? Até que em 2020 isso veio de uma forma inusitada e foi muito rápido. Eu falei, é isso. De início eu me senti inseguro, eu não acreditei no potencial que isso pudesse ter. E como eu falei, eu experimentei durante uns 6 meses, entre 6 meses e um ano, para ver como é que eu me sentia, se de fato eu me sentia dentro disso, deste outro lugar que não era mais nas artes cênicas, e foi o que aconteceu. Isso tomou um espaço tão grande dentro de mim, na minha vida, que naturalmente eu precisei me despedir dessa outra etapa e dizer, tudo bem, no lugar onde eu estou, eu me sinto aqui, eu me sinto alimentado, eu me sinto seguro, eu me sinto vitalizado. Então tá, então tchau. Iniciei um novo ciclo, né? Onde Sim, estou agora. sim. Jorge, estão aqui no comentário, as pessoas estão querendo saber se os nossos mentores podem ser felinos, podem ser aviários, podem ser répteis, podem ser dessas espécies diferentes, vamos dizer assim. Sim, de muitas outras. Algumas que a Avatar gente, também. algumas que a gente nem conhece. Então, assim, existem algumas linhagens, que é como eu chamo, linhagens estelares, que são bem conhecidas aqui no nosso meio espiritual. Somente na ufologia espiritualista. Então, você tem a linhagem aviária, você tem a linhagem felina, insectoide, reptiliana, draconiana, a cetácea, tá? Tem os canídeos e muitas outras. Então, assim, toda essa diversidade biológica que a gente tem aqui na natureza, ela foi, na verdade, trazida para o planeta Terra. Então, esses seres com os quais a gente convive hoje, os
os mamíferos, os insetos. Então, todo esse DNA, ele veio de fora. Tá? E o que a gente chama de animal é uma expressão, tem uma forma de conceituar isso. Os mentores, eles falam que são seres que eles guardam a essência dessas linhagens que são estelares e que aqui se expressam desta forma que a gente chama de animal. Tá? Que a gente pode, que é a forma mais elementar dessa expressão de DNA. Tá? E que fora daqui, por exemplo, um felino, ele pode ser um ser que tenha um gradiente intelectual e consciencial muito superior ao humano, tá? Porque é uma outra expressão desse mesmo DNA que aqui se expressa como um animal felino. Tá? Então são patamares diferentes de uma mesma linhagem genética e consciencial. Tá? Então, sim, porque os humanos eles não são terrestres, né? Terráqueos, porque não existem almas que nasceram no planeta Terra. E as almas elas não nascem em planetas ou em orbes. Elas nascem num outro universo, onde não existe esse plano temporal e dimensional. E quando essas consciências, elas se desdobram e vão se condensando, elas entram no nosso universo, este universo que a gente está aqui, é um universo onde existe uma expressão biológica, né? E aí essas almas elas passam a imantar corpos biológicos em diferentes planetas, sistemas solares e galáxias, pelo universo afora. Porque a alma está buscando experiências, aprendizados. Como funciona a criação? Quais são as leis da criação? Tá? Então, assim, todos nós já passamos por vários orbes diferentes, inclusive de frequências vibratórias diferentes. Então, nós podemos ter encarnações em frequências mais sutis, e agora nós estamos experienciando frequências mais densas. São aprendizados diferentes. Tá? Então, sim, e à medida que a gente vai passando por essas experiências, a gente vai criando elos, conexões que são profundas, são espirituais. E esses seres que um dia podem ter sido nossos parceiros, né, em outros jobs, em outras realidades, hoje podem estar atuando aqui no planeta Terra e podem ser os nossos mentores. Aqui a gente tem delegações. Então, hoje no planeta Terra, estão trabalhando várias delegações de linhagens estelares diferentes. Eles estão fazendo pesquisas e acompanhando o processo evolutivo das almas que estão encarnadas. Tá? Então, existem bases nos planos sutis, existem bases intraterrenas, bases intraoceânicas, que acomodam essas delegações que estão trabalhando aqui hoje no planeta Terra. E sim, fazendo parte dessas delegações, podem ter mentores nossos. Entendi. Então, tipo, nosso fractal, nossa memória, a nossa mente pode estar espalhada em outros lugares, George? Desculpa, você pode repetir? O áudio não ficou claro. Sim. Então, a nossa mente, a nossa memória pode estar espalhada em outros lugares, como fractais? A consciência. A nossa Sim, a consciência. consciência, não memória, porque a memória ela é mais de ordem física, né, biológica. Tá? Ela está muito mais... Está muito próximo da nossa realidade, mas a nossa consciência, ela vibra em várias faixas frequenciais, dimensionais. Sim. São vários eus nossos, são várias expressões da nossa essência. Estão vivenciando outras experiências. Então, um eu que pode estar, um exemplo, desorientado ou passando por alguma coisa lá que não seja tão boa, pode impactar aqui? Sim, porque a gente funciona como uma rede. A consciência, então assim,
nossa instância superior, enquanto consciência, é o eu sou. E o eu sou nunca encarna, porque ele está num patamar vibracional muito sutil. Então, o eu sou, para ele ter acesso aos mundos biológicos, aos mundos materiais, ele se fractaliza, ele se desdobra em várias almas. Né? São projeções dele. E quando ele se desdobra em alma, ele diminui o seu gradiente energético. Porque se um eu sou, ele imantasse um corpo biológico, ele fritaria esse corpo biológico, porque o gradiente energético dele é muito, muito alto. É como se a gente ligasse um equipamento, um eletroeletrônico que funciona em 110 numa tomada de 220. Automaticamente ele queima, né? Então, para o eu sou ele ter experiência nos mundos biológicos mais densos, ele precisa diminuir esse gradiente energético dele, então ele se fractaliza em porções energéticas menores, que são as almas. E as almas, por sua vez, elas imantam corpos biológicos como personas, uma personagem. Então, George hoje é uma persona, é uma personagem da minha alma. A minha alma pode ter outras personas funcionando simultaneamente em realidades paralelas. E isso tudo está interconectado, é uma grande rede, porque há troca de informações. Então, as experiências que o George adquiriu nessa existência, ele compartilha com a alma. E assim as outras personas também. Então, pode haver um cruzamento aí de informações. Então, sim, pode ter alguns sentimentos, algumas sensações, que às vezes as pessoas sentem ou contatam, que não são exatamente suas, mas são de desdobramentos conscienciais seus. Tá? Então, impacta isso pode ser aqui na nossa consciência agora. Sim, pode ter um impacto, sim, na nossa consciência. E o que isso pode nos afetar, George? Será que afeta diretamente? Sim, isso depende muito o quanto você está conectado de forma consciente com a tua rede. Então, existem pessoas que já adquiriram um grau de maturidade espiritual que elas conseguem detectar quando elas entram em contato com algum sentimento, com um bloco de energia, elas percebem isso não é exatamente meu, né? Da onde está vindo isso? Né? Mas para isso precisa de uma certa percepção, ter adquirido um certo grau de percepção. Porque nem tudo que está... não bloquear, eu diria acolher e compreender como não seu, não exatamente da sua persona, ou que isso pode não contribuir para o teu processo aqui nesta encarnação, ou contribuir. De repente você está acessando um bloco de informações que você precisa nesse momento. Então, assim, como é que eu resolvo isso? Um exemplo bem prático e bobo. Meu óculos quebrou, eu não sei consertar e eu não tenho quem consertar. E, de repente, você recebe uma informação e você, de repente, tem a solução de alguma questão, mas que ela veio de um fractal de consciência seu. Ou seja, ele compartilhou essa informação. E essa função de operar em rede é para que você possa compartilhar a informação. Mas essas informações elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Sim, perfeito. Adorei a explicação, George. George, que conselho você daria para quem está iniciando sua jornada espiritual e deseja se conectar com os seus mentores? Jornada espiritual, ela começa com autoconhecimento. E é autoconhecimento em 2 patamares. Primeiro, você precisa saber quem você é como persona, como personagem. Então, eu, George, como persona da minha alma. Quem eu sou? Quais são as minhas sombras e quais são as minhas luzes? Ou seja, os meus potenciais, as minhas habilidades e os meus desafios. Eu preciso ter isso muito claro. Quem eu sou, como George.
Tá? E aí você tem várias ferramentas que você pode utilizar. Você tem a numerologia, você tem a astrologia, você tem terapias de 1 milhão de formas. Ou você pode fazer isso sozinho, se você for uma pessoa muito esperta. É. O segundo O patamar desse baralho processo ajuda, Jorge? Tem gente que também usa também baralho tá, cigano. tá o tarô cigano, o tarô, sim, isso pode. Existem muitas ferramentas que você pode utilizar como suporte para o processo de autoconhecimento. Tá? O outro patamar desse processo de autoconhecimento é você se entender como um ser multidimensional. Então, eu já me entendi como persona, agora quem eu sou num outro plano existencial mais sutil, mais amplo, como consciência. Aí quando você atinge, você entra nesse outro patamar, é que você estabelece conexão com os planos sutis e com os planos extrafísicos. Geralmente é nessa etapa que os mentores começam a se apresentar para você, porque você já expandiu tua consciência, você já sabe quem você já tem um certo domínio, né, sobre os teus potenciais, as tuas luzes e as tuas sombras. Então agora você pode adentrar um outro campo que é mais amplo. Aí sim você começa a conversar com os planos sutis e com as entidades que estão te auxiliando. Tá? Se você não faz processos de autoconhecimento, dificilmente você vai conseguir essa conexão. Tá? Estudar é importante, estudar sobre espiritualidade, sobre várias tradições espirituais, várias fontes que falam coisas diferentes, né? Porque às vezes a verdade ela se esconde em percepções que aparentemente podem ser opostas. Tá? É verdade a gente conhecer um tanto de tudo e filtrar aquilo que faz sentido para nós, tá? Porque isso expande a nossa mente e se a nossa mente ela está muito contraída ou se ela não tem muita informação, ela pode sabotar, né, esse processo de autoconhecimento, de expansão da consciência. Então, você precisa trabalhar o mental, colocar informação, mas informação de qualidade, tá? Para ajudar essa mente a expandir, tá? Porque senão ela fica muito presa em verdades que são verdades absolutas e verdades limitantes. Isso acontece com muita frequência em pessoas que têm aquela veia religiosa fundamentalista, né? Então, assim, aquela doutrina religiosa, então assim, você tem uma parede aqui, uma parede aqui, uma parede aqui, outra aqui, eu não posso sair dentro desse cubo, porque não existe nada fora deste cubo. Isso é um fator limitante para a mente. Então, dificilmente essas pessoas vão ter acesso a outras realidades mais sutis, que sejam harmônicas. Tá? E as práticas. Eu gosto muito da meditação, mas existem outras práticas onde você pode estabelecer conexão. Né? Convivência com a natureza, tem gente que medita caminhando, tá? O contato com a natureza, com os elementais ou com as estruturas que são naturais. Tá? Isso pode te ajudar a renovar a energia. Enfim, é por aí. Sim. Um processo de concentração, de autoconhecimento e descobrir o verdadeiro eu sou que está dentro de nós, não é, George? Sim, a nossa Nisso. essência consciencial. Quem nós somos enquanto uma consciência. Né? Fora dessas limitações dessa realidade. Sim. Gostaria de deixar, George, uma mensagem final para quem está nos assistindo aqui agora. Eu acho que eu acabei de dar. Que é assim, quer adentrar, né, nessa experiência da espiritualidade, quer se desenvolver, quer trilhar esse caminho, essa jornada, autoconhecimento, estudo e práticas. Eu acho que é o tripé, né, que Ótimo. vai te Para quem impulsionar. quer falar contigo, George, conhecer quem são os nossos mentores espirituais, se aprofundar nessa jornada com você, como pode te encontrar? As redes sociais? Sim, hoje eu estou no Instagram, no
GM Lumen, que é o link, né, de acesso. As encomendas de captações podem ser feitas tem um link lá na página principal. As pessoas vão falar com a minha assistente e é ela que intermedia todo o processo das encomendas. Tá? Além das pictopsicografias, eu faço a consultoria espiritual online. Então, eu atendo à distância, online, para saber informações. Aí você pode falar diretamente comigo pelo direct do Instagram. Então, me escreve lá pelo Instagram e eu te passo as informações e a gente pode agendar uma consulta. Tá? Basicamente isso. Maravilha, George. Eu adorei a nossa live de hoje, George. Temos muita coisa para falar. Infelizmente, o tempo do Instagram não nos permite, porque é 1 hora. Eu amei essa live, eu amei te conhecer, George. E gratidão por ter aceitado o meu convite, querido, para participar aqui dessa live no nosso canal Despertar Cósmico. Gratidão pelo convite, gratidão às pessoas que nos assistiram, que vão nos assistir também. Depois vai ficar gravado, é isso? Sim, vai ficar gravado. Daqui a pouquinho eu vou lançar a nossa live aqui gravada. Para quem não conseguiu pegar ela desde o início, vai ficar aqui gravado no canal. Okay. Além disso, no Instagram eu lancei recentemente um espaço para assinantes. Então, nesse espaço para assinantes, que eu chamo de Círculo Lumen, eu trato de forma mais profunda todos os temas e as percepções que eu desenvolvo no Instagram aberto. Né? Então, assim, muita coisa do que foi falado hoje, eu vou tratar de forma aprofundada dentro desse espaço de assinante. Tá? Quem quiser conhecer, na página inicial, tem lá o link assinar. Tá? Vocês podem ter aí toda a orientação. Tá? Maravilha, George. Muito obrigada e volte mais vezes, tá bom? Para falarmos, para aprofundarmos sobre esse tema dos mentores espirituais, que eu fiquei aqui, acho que eu fiquei uma espectadora, que eu fiquei aqui estudando junto com vocês. Voltarei sempre. Bom, então, uma Muito boa noite para obrigada. todos, bom descanso e gratidão mais uma vez. Gratidão, George. Boa noite, pessoal. Excelente noite a todos. Daqui a pouquinho eu vou lançar a live aqui no Instagram, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Obrigada, George. E é isso, pessoal. Que live maravilhosa com o nosso querido George. Eu adorei a nossa live. Estou aqui com os meus cristais aqui que sempre perguntam. Estou aqui com eles. Esse aqui até caiu. Eu estou aqui com eles. Então, daqui a pouquinho vou estar lançando a live aqui. Para quem não conseguiu assistir a live desde o início, vou soltar aqui daqui a pouquinho, tá bom? Vocês assistam, que tem muita coisa para descobrir sobre os nossos mentores espirituais, tá bom? E para quem quiser também entrar no meu grupo, está aqui no grupo do WhatsApp, o grupo secreto, tá bom? Lanço ali todos os dias mensagens, banhos energéticos, lives também, mensagens das lives, tudo lá, tá bom? Acompanha aqui, só clicar aqui no link que está aqui na descrição da bio do Instagram, que vocês vão entrar, tá bom? Um beijo, uma excelente noite a todos, estamos aqui. Amanhã teremos uma live com Odaí José sobre desdobramentos. Amanhã às 19 horas aqui no Instagram, tá bom? Espero vocês. Tchau, tchau.